Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos hoje para a análise do jogo número 8 do Campeonato Mundial de Xadrez 2018. Estamos aí já em 2/3 do match pelo título. E agora, meu amigo, os ânimos estão à flor da pele, os nervos estão começando a ficar evidentes. E hoje a gente chegou muito perto de ter um jogo decisivo. Mas antes de a gente ir para o jogo, gostaria de desejar um feliz dia do enxadrista para você. Hoje, como a imagem diz, o rei é você, beleza? Então, bons estudos desde já, que você sempre possa achar prazer, satisfação nesse belíssimo jogo. Vamos lá. Fabiano Caruana deu essa partida com E4, como vem fazendo de brancas. E aí o Magnus Carlsen permitiu mais uma batalha na defesa siciliana. A gente já tinha visto depois de cavalo F3, cavalo C6, várias batalhas, por exemplo, na variante Rossolimo, né, da defesa siciliana, com o bispo B5. Porém, o Caruana não tinha tido bons resultados com ela, né, apenas empates. Então, estava todo mundo na expectativa de ter uma luta na defesa na siciliana aberta, certo? E foi o que de fato aconteceu com D4. O jogo abre depois das trocas no centro e aí a gente vem para uma siciliana aberta. Carlsen levou para a variante Sveshnikov depois de cavalo F6, cavalo C3, E5 marca a variante Sveshnikov, as linhas da Sveshnikov da defesa siciliana. Beleza. Tivemos cavalo de DB5, depois de D6, apoiando o seu peão central. Temos cavalo D5, a ameaça agora é um ataque duplo aqui, portanto as negras são praticamente obrigadas a tomar, peão retoma, e aí o cavalo tem que ir ou para E7 ou para B8. O Magnus decidiu ir para B8 com ele. E as brancas seguem com A4, ganhando um pouco mais de espaço, avançando na ala da dama, uma vez que elas têm a sua maioria de peões nessa ala. Então a estratégia das brancas nessa linha da Sveshnikov, né, uma linha que tem desequilíbrios, vamos assim dizer. Quando eu falo desequilíbrios, se você já viu muitos vídeos no nosso canal, você já está acostumado com a nomenclatura. Quando eu falo desequilíbrios, é coisas que são diferentes na posição. Por exemplo, nos outros jogos a gente via simetrias muito grandes até na estrutura de peões. Nesse caso não. Nesse caso a gente tem 4 peões brancos na ala da dama e 3 negros. Por outro lado, né, nós temos uma maioria de peões negros na ala do rei, certo? Contra 3 das brancas. Então, a estratégia das negras, né, ao contrário das brancas, vai se desenvolver na ala do rei. Elas vão tentar avançar esses peões e vão tentar vir com tudo num ataque nessa ala. Então, depois de A4, temos bispo E7 desenvolvendo, bispo E2. Ambos os jogadores fazem o roque. Cavalo vem para casa D7, termina o desenvolvimento. Bispo D2, certo? E esse bispo D2 é um lance curioso, né? Demonstrando mais uma vez a excelente preparação que o Caruana vem desenvolvendo, né? Uma preparação muito boa de abertura junto com seu time de treinadores. Então, bispo D2 é uma linha um pouco não tão explorada, mas que é interessante, porque a ideia é que depois de F5, como a gente disse, as negras vão tentar avançar os seus peões nessa ala, tentar trazer o ataque muitas vezes ou com E4 ou com F4, tá? Mas vamos, olha só, depois de F5, as brancas podem agora seguir com A5, ganhando ainda mais espaço na ala da dama. E agora, depois de A6, que foi o que de fato seguiu, não é o lance mais popular. Muitas vezes segue mais F4 nessa posição, tá? Mas o Carlsen decidiu jogar A6 logo, parando esse peãozinho aí, expulsando o cavalo das brancas. E o ponto de ter jogado o lance bispo D2 é defender esse peão justamente para o cavalo não sair para a casa C3, e sim para a casa A3, onde ele faz essa manobra e vem parar aqui na casa B6 e fica um cavalo realmente muito poderoso. Então é uma estratégia muito interessante para as brancas. Depois de E4 das negras, temos cavalo C4, e aí depois de cavalo E5, né, temos aí então o lance cavalo B6 atacando a torre, e o cavalo fica numa posição excelente, né, na sexta fileira já, no início tão cedo do jogo. Então esse cavalo realmente controla muitas casas importantes também do jogo das negras, então o cavalo fica muito bem posicionado. Aqui
o melhor a fazer é de fato tirar a torre, foi o que o Magnus fez. Você pode pensar, mas enfim, para aqueles que adoram o xadrez romântico, né, da era romântica, aquela coisa toda de muito sacrifício, tem a linha com F4, né, mas aqui, por exemplo, se as brancas aceitam o sacrifício de torre, né, aí dá um pouco ruim, aí fica um jogo muito desequilibrado, mas com tendências à igualdade. Percebe que é uma posição bastante incerta. Eu vou te mostrar depois de o cavalo tomar, por exemplo, a torre em A8, algo do tipo F3, e o que é que você vai fazer aqui com esse bispo, né? Você praticamente tem que entregar essa qualidade aqui e fica indo um ataque muito poderoso. Por exemplo, se as brancas inventam de tentar não perder esse bispo, as negras retomam com o peão de F3. Se elas jogam bispo D3, o erro fatal, as negras seguem com dama E8 e muito em breve um ataque ao rei branco. Então as brancas têm que ter muito cuidado. Se elas tentam escapar com rei H1, cavalo G4, enfim, e as peças negras vêm com tudo, meu amigo. Mesmo que você jogue torre A4 tentando defender, o cavalo pode até se sacrificar em H2, depois que o rei tomar, jogar dama H5, enfim, depois que o rei vem para G1, dama H3, e essa ameaça aqui é muito, mas muito forte. Então, são coisas desse tipo que é preciso ter bastante cuidado. Funcionaram muito bem na época romântica, na época que não tinha muitos computadores, mas na época que todo mundo aceitava qualquer sacrifício, né? Mas agora, nada disso. Bispo toma o peão em F4 primeiro, e depois que a torre toma, você não tem mais peão para avançar, e aí sim você pode retomar a torre sem nenhum problema, e fica com uma vantagem excelente para as brancas. Claro, né? Não vai seguir nada disso. Seguiu torre B8, na verdade, saindo do ataque do cavalo. Temos um lance F4, um lance interessante, não só tentando expulsar o cavalo das negras, mas também para aliviar um pouco essa pressão desses dois peões aqui. Depois de peão toma em F3, bispo toma o peãozinho em F3. E aqui, bem, tem muitos lances possíveis para seguir por parte do Magnus Carlsen, né, de negras. Ele pode seguir com o lance F4, ganhando um pouco mais de espaço pela torre. Pode voltar o cavalo para casa D7 para tentar desafiar esse cavalo aqui. Ele pode jogar o lance bispo F6, ele pode jogar bispo D7 tentando desenvolver, mas ele foi lá e jogou o lance G5, né? E esse lance é um pouco complicado porque ele expõe muito o rei das negras, né? E a gente vai ver que agora as brancas vão ter um bom espaço para tentar fazer alguma coisa, né? Aqui justamente para tentar explorar a posição avançada desses dois peões. Olha só, o Caruana aqui seguiu com C4 de forma praticamente imediata. Se você perceber bem, os jogadores já estavam com uma diferença de tempo bem grande, né? O Carlsen gastou muito tempo nessa fase de abertura, enquanto que o Caruana tinha gastado muito pouco tempo, na verdade. Então, uma preparação excelente por parte do Caruana. Aqui seguiu C4, depois ainda F4, por exemplo, tá? Tudo bem, F4, avançando o peão, bispo vem para casa C3, de novo um excelente lance. Esse bispo fica numa posição muito forte ao longo dessa diagonal aqui, né? E a ideia agora é praticamente jogar C5 para tentar atacar esse peão aqui em D6 e você poder tomar o cavalo, né? Aqui com o bispo. Seguiu o bispo F5, na verdade, e aí depois de C5, claro, prosseguindo com a ideia, o cavalo pode tomar o bispo em F3 com cheque, depois de dama toma em F3, peão toma o peão em C5. Beleza. O Carlsen vai ficando com um peão a mais nessa posição, porém, né, devido a esse lance G5 aqui, as brancas têm uma compensação muito, mas muito boa mesmo, e elas têm a possibilidade, né, de ganhar iniciativa, uma iniciativa tremenda, e além disso, tentar construir um ataque muito poderoso. Aqui o Caruana jogou torre de AD1, que não é um lance tão ruim, jogou de certa forma rápido, né? Mas o que é que acontece? Aqui, nessa posição, o melhor teria sido jogar ela numa casa um pouquinho depois, né? Em E1, por exemplo. Agora é preciso ter bastante cuidado. Se as negras seguem com algo do tipo bispo D6, porque na verdade a ameaça é justamente esse avanço D6 aqui, que é muito poderoso mesmo. Então, se as negras não devem deixar esse peão avançar, então elas podem bloquear com o bispo D6, onde as brancas poderiam seguir com algo tipo cavalo C4, tentando simplesmente se livrar dele. Se as negras seguissem com algo do tipo G4, a dama pode voltar para casa D1, e depois de algo tipo torre C8. As brancas têm um lance muito bom, torre E6, depois que o bispo voltasse, né,
as brancas têm uma iniciativa muito grande, estão com uma vantagem muito forte, peças muito bem colocadas, muito bem desenvolvidas, então as brancas têm uma boa vantagem para trabalhar, tá? Óbvio que você não vai inventar de tomar a torre nesse caso, né? Porque depois que peão toma, a dama tem uma ameaça muito forte aqui na casa G4, tem algumas linhas também importante tomar esse bispo aqui, e esse peão às vezes cai, então fora essas ameaças de mate, enfim, não invente fazer isso porque perde muito mais rápido. Depois de torre E1, na verdade a gente está olhando aqui com a ameaça de D6, se é do tipo bispo F6, saindo desse ataque indireto de peão, H4, vindo para abrir também o restante da estrutura de peões, né? Abrir aí as linhas contra o rei inimigo. Ao tipo torre F7, peão toma em G5, bispo toma o bispo, peão toma o bispo em C3, dama toma o peão em G5, dama toma em F4, dama toma, torre toma. Talvez fosse a melhor linha para continuar, nesse caso, se seguisse torre E1, porém, ainda assim, as brancas com um final muito melhor, né? Com uma posição realmente fantástica nesse caso. Tudo bem, depois de peão toma em C5, seguindo na verdade torre de AD1, que não é necessariamente um lance ruim, tá? Seguiu o bispo D6, bloqueando o peão de avançar. E aqui que tá, nessa posição, depois de um certo tempo de pensamento, o Caruana tinha uma oportunidade fantástica, tá? Nessa posição aqui. Todo mundo achou que tudo indicava que hoje seria um jogo com resultado decisivo, né? O Caruana tinha de novo a oportunidade, só dependia dele, porém ele não viu a combinação correta para, quem sabe, seguir para uma vitória. Jogou o lance H3. O que é que tem de errado com esse lance? Não necessariamente está errado, mas é um lance lento para a posição. Ele deveria ter sido um pouco mais enérgico e ter vindo para o ataque com o lance dama H5, por exemplo. Depois de dama H5, tá? Aqui qual é a ideia? A ideia é tomar, né, esse peão aqui, caso essa dama saia do ataque, e não só isso, mas também simplesmente infiltrar aqui e vir com linhas de mate, né? Tentar vir com torre E1, trazer torre para cá. Então, por exemplo, se as negras jogam tipo bispo G6, atacando a dama de volta, elas podem vir para casa H6, por exemplo, e depois jogam tipo torre F7, defendendo do mate, torre de F1, e a ameaça agora de torre E6 é muito forte. Por exemplo, se algo tipo dama F8, pode seguir dama toma o peão em G5, né? Talvez seja o melhor para as negras, se seguir isso, né? Mas depois torre F5, dama volta para G4, e fica um jogo excelente para as brancas, com uma posição esmagadora. Esse bispo é muito forte. Esse cavalo também pode se juntar à partida muito em breve, através da casa C4, né? Torre E6 é sempre um problema, então é preciso ter bastante cuidado, né? Se nessa posição aqui, depois de dama H5, bispo G6, dama H6, torre F7, torre de F1, se é o tipo bispo F8 atacando a dama, beleza, ela pode vir para casa H3 de volta, depois de bispo F5, dama F3, e se bispo D6, simplesmente cavalo C4, também as brancas têm uma posição excelente, com aquelas mesmas características da anterior. Talvez nessa posição, depois de dama H5, o melhor seja entregar logo o peão de G5 através de dama E8. Depois que a dama tomar, é possível forçar a troca de damas com dama toma em G6, né? Depois dama toma em G6, peão toma em G6, cavalo C4, e aí depois de torre de BD8, cavalo toma o bispo, torre toma, bispo S5, e as brancas vão estar recapturando esse peão aqui, ou com o bispo com a torre, e ficam também com uma posição muito boa, e tem tudo, inclusive, para ir para uma vitória em ambas as linhas que a gente mostrou com dama H5, né? Seria uma posição realmente fantástica. Porém, seguiu H3 nessa posição, e aí simplesmente a vantagem que as brancas vinham construindo com toda a atividade das suas peças, né? Com peças tão bem colocadas, com essa boa oportunidade aqui com dama H5, simplesmente vai embora, porque as negras agora podem jogar o lance dama E8, que controla essa casa e impede que as brancas agora façam as ameaças. Depois de cavalo C4, seguiu dama G6, e aí agora não tem muito o que fazer. As brancas vieram para as trocas, e depois de H4, tentando justamente abrir um pouco mais o rei das negras, né?
não tem problema em tomar em H4, as brancas retomarem F4, vem para a troca de damas, e a gente chega no final de bispos de cores opostas, porém com 2 torres no tabuleiro. É preciso ter um pouco de cuidado, porque nesses casos, principalmente com as brancas que têm esse peão passado, elas podem ainda tentar alguns truques, porém, nesse caso, não é muito complicado de segurar o empate. Calço em siga com H5, a ideia é ter um ponto aqui de apoio para o bispo. Depois de torre E1, seguir o bispo G4, torre F6, aqui é aquele típico lance convidando para troca, né? E aí depois de F7, o bispo pode retomar o peãozinho H4, não tinha muito o que fazer também com ele ali. Torre vem para E8, torre F1, mantém um pouco as torres no tabuleiro, só para tentar pressionar um pouco, mas depois de rei G8, torre vem para casa F6, a ideia é em algumas linhas vir para cá, tentar ameaçar o peão de B6, porém com jogo ativo suficiente as negras conseguem segurar, e depois de torre E2, seguir torre G6 cheque, o rei vem para casa F8, claro, não vai cair no truque de vir para cá, porque aí agora quando você vir para cá, né, ameaçando, não adianta jogar o tipo torre D2 para ganhar o peão central, porque as brancas capturariam com cheque, por exemplo. Então, F8 se mantendo na última fileira, sem nenhum problema. E aí D6, último truque, né? Se as negras retomam, por exemplo, aqui seria o pior erro da partida, porque as brancas sacrificam a torre, depois que o peão retomar, o peão vai estar promovendo. Você não vai fazer nada disso, né? Claro, Carlsen jogou torre D2, né? Mantendo-se de olho nesse peão aqui, e tem o que fazer. Seguiu torre G5 e os jogadores concordaram com o empate. Depois que as brancas retomarem aqui e as brancas, né, as negras tomarem o peão e as brancas retomarem esse aqui, o jogo fica assimétrico novamente, com o bispo de cores opostas, o empate é bastante certo. Então, apesar das fortes emoções que houveram hoje, o jogo não foi decisivo, tivemos aí mais um empate. No fim de 8 jogos temos 8 empates, então demonstra que ainda assim tudo muito bem equilibrado, porém várias coisas vão ficando mais evidentes, né? O Caruana, por exemplo, vai demonstrando cada vez mais sua preparação de aberturas. O Carlsen, por sua vez, vai demonstrando um pouco de instabilidade aí. E vamos ver, tudo pode acontecer nessa reta final, onde talvez uma única vitória seja decisiva, né? Vamos aguardar para ver. Agora os jogadores vão ficando cada vez mais próximos da definição, né? Quando o match vai se aproximando do fim, agora vai todo mundo ficando mais ousado. Inclusive a gente viu hoje isso na escolha da abertura, né? Onde teve aí uma siciliana aberta, por exemplo, que traz desequilíbrios, né? Não traz posições simétricas como as outras que a gente viu. Bem, então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje, tá? Deixo para você um forte abraço. Amanhã a gente vai ter um vídeo extra, então não se preocupe que mando todos os salves amanhã. Eu fico devendo, mas não se preocupe que eu vou cumprir, tá ok? Forte abraço e a gente se vê muito em breve.